Na última aula, vimos um pouco mais a fundo como funcionam as classes e os objetos em Dart. Mas por que realmente precisamos deles? A que propósito eles servem? Para entender melhor isso, precisamos pensar de forma breve em partes da evolução histórica dos computadores e da programação. Há muito tempo atrás, para construir programas de computadores, eram utilizadas linguagens de baixo nível. E isso não significa que essas linguagens eram ruins. Isso diz respeito a uma forma de codificar que se aproxima um pouco mais da linguagem de máquina. Com o passar dos anos, os seres humanos conseguiram implementar soluções que permitissem o desenvolvimento de código de uma forma um pouco mais prática. E um grande exemplo disso são as linguagens estruturadas, onde temos uma sequência de instruções que são executadas na ordem declarada. Então teríamos faça isso, depois isso, depois isso e assim por diante. Essas linguagens estruturadas são excelentes e são parte significativa da história da programação, mas à medida que um código deste tipo vai ganhando tamanho, ou seja, que a quantidade de linhas vai aumentando cada vez mais e, consequentemente, também a sua complexidade, pode ser muito trabalhoso manter tudo organizado para um pleno funcionamento. Eis então que, após mais algumas evoluções, surge a programação orientada a objetos. E exemplo de linguagens que utilizam esse paradigma é o Java e o Dart. Mas o que exatamente significa essa questão de uma linguagem ser orientada a objetos? Bom, isso significa que você irá trabalhar com objetos para praticamente tudo que um app ou programa precisar fazer. A programação orientada a objetos possui 4 pilares: a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. E não se assuste com esses nomes, você verá que é mais fácil do que parece. Eu vou dividir esse assunto para não ficar tão chato e complexo. E no final, espero demonstrar o quanto a programação orientada a objetos é útil e como ela pode ser aplicada em Dart. O primeiro pilar é a abstração. Como podemos transformar algo complexo em partes menores para ter um pouco mais de abstração? Para entender melhor, vamos pegar como exemplo os restaurantes. Existem pequenos estabelecimentos pelo mundo, e quando eu digo pequeno, é porque este tipo de ambiente pode receber no máximo 4 ou 5 pessoas simultaneamente. Neste tipo de estabelecimento, existe somente um responsável, que é ao mesmo tempo o cozinheiro, o garçom, o faxineiro, ou seja, é uma pessoa que é responsável por todos os serviços do restaurante. E o fluxo neste tipo de restaurante é o seguinte: você faz um pedido em uma máquina, como se fosse um terminal de autoatendimento, e então você entrega o pedido ao funcionário, que também pode ser o patrão, pois ele é um só. Assim, ele vai preparar o seu pedido e colocá-lo na mesa para você. Quando você terminar, ele pegará o seu prato ou o recipiente que você utilizou e o colocará na lava-louças. Esse modelo de negócio é muito legal, entretanto, possui suas limitações. E uma delas é que é difícil ter mais de 5 clientes sendo atendidos simultaneamente. É muito serviço para uma pessoa só lidar. E esse é o principal ponto negativo. Então, a analogia que quero fazer é que, se tivermos um único trecho de código que tenha que fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, um único funcionário que vai cozinhar, ser o garçom, atender as pessoas, receber os pagamentos e assim por diante, temos uma situação muito complexa. Além do que, pode ser difícil encontrar alguém que tenha todas essas habilidades para ocupar o cargo, não é mesmo? À medida em que um app ou programa fica mais complexo, pode ser interessante trabalhar de forma modular. Você pode tornar o projeto mais abstrato, separando-o assim, em analogia ao restaurante, em diferentes tipos de trabalho. E assim, se estivermos em um restaurante maior, poderíamos ter um cozinheiro, que é quem vai preparar a comida, uma faxineira, que é quem vai cuidar especificamente da limpeza do ambiente, um garçom, que ficaria responsável por levar a comida até os clientes, e assim por diante. E como vocês já devem ter entendido a ideia, teríamos então cada um dos funcionários desse outro modelo de negócio em suas funções específicas. E cada um destes não teria que se preocupar
com uma sobrecarga de trabalho ou com algo que não tenha domínio. Trabalhando dessa maneira, é possível atender a um número maior de clientes e fazer coisas mais interessantes com o uso da abstração. Se quisermos então criar um programa, ao invés de criar um único componente ou um único código que é capaz de executar ou gerenciar tudo, pode ser melhor dividirmos em partes as funcionalidades, como no exemplo que mostramos. E essa é exatamente a ideia por trás da abstração: ser capaz de construir sistemas mais complexos utilizando módulos ou partes de código menores que possuem função específica definida e que possam ser acionadas ou utilizadas quando necessário. Mas como poderíamos aplicar a abstração em nosso código? Bom, se vocês olharem para o nosso arquivo main.dart, perceberão que o nosso código está começando a ficar um pouco grande, não é mesmo? E esse código está sendo utilizado para fazer várias coisas. Por exemplo, vamos subir aqui um pouquinho, temos o nosso banco de perguntas, temos uma variável que tenta identificar a questão atual que está sendo exibida para o usuário, temos argumentos que são utilizados para construir toda a parte de layout e temos ainda a implementação responsável por realizar ações quando os botões são acionados. E se o nosso app começar a ficar mais complexo que isso, então pode ser que nós comecemos a ficar um pouco confusos. O que podemos tentar fazer diante dessa situação é utilizar o conceito de abstração que acabamos de aprender, tentar modularizar o nosso código. E a primeira coisa que faremos é criar um novo arquivo clicando com o botão direito do mouse sobre a pasta lib. Podemos ir então em New, vamos procurar por Dart File. E então temos que dar um nome a este novo arquivo. Eu vou chamá-lo de Helper. E esse arquivo vai possuir partes do código que ajudarão na solução do nosso problema. Vamos dar um Enter. Mais uma vez veio aquela janelinha perguntando se eu desejo incluir esse arquivo ao GitHub. No meu caso eu vou colocar Add, mas fique à vontade para marcar a opção que você desejar. Perfeito. Vamos criar a classe com o uso da palavra class e ela se chamará Helper. E lembre-se que o nome da classe deve sempre começar com letra maiúscula. Dentro da classe, iremos definir todas as coisas que um quiz deve ter ou deve fazer. A primeira coisa que um quiz deve obviamente ter são as perguntas. Então, iremos ao arquivo main.dart. Vamos pegar a nossa lista de perguntas, o nosso banco de perguntas. Vamos recortar. Vamos vir aqui na nossa classe Helper e então iremos colar a nossa lista aqui dentro. Vocês verão alguns sublinhados na cor vermelha, indicando erros. Isso acontece porque a nossa classe Helper não reconhece o tipo perguntas, que é esse bem aqui. Para resolver isso, vamos dar um import e então chamar o nosso arquivo perguntas, que é onde esse tipo de dado foi definido. Voltando aqui na nossa classe perguntas, se vocês repararem bem, verão que ela é responsável por um serviço muito simples. Ela define a estrutura padrão para criar questões para o nosso app. E aqui temos parâmetros que devem ser informados quando utilizamos essa classe, que são a descrição da pergunta e a resposta correta para ela. E para criar um objeto com base nessa classe, devemos apenas digitar perguntas, vamos dar um nome qualquer, nova pergunta, igual a uma nova perguntas. E dentro dos parênteses, passamos os parâmetros que são Q, de questão, e pode ser algo qualquer, e o R, de resposta, vamos colocar true. E lembre-se que você pode remover essas chaves aqui. Opa, mais uma. Beleza. Caso não deseje deixar explícito as propriedades que devem ser informadas
para representar quais parâmetros você quer repassar os valores, que aqui são o Q e o R. E removendo essas chaves, se voltarmos para o arquivo helper.dart, vocês verão alguns erros. E isso é porque agora temos que remover a descrição das propriedades aqui de dentro. Mas não precisa alterar isso por enquanto. Vamos abrir o arquivo readme, beleza? E aqui dentro, notem que deixamos algumas questões pré-estabelecidas. São exatamente 13 questões. Vamos copiá-las, vamos voltar aqui para o helper.dart e vamos colar sobre essas que já temos aqui. Seleciono, colar. E notem que do jeito que deixamos as questões no arquivo readme, tudo já está formatado e não temos nenhum erro sendo exibido nesse arquivo. O que ainda temos que fazer é ir para o arquivo main.dart e corrigir os erros que apareceram nesse arquivo por conta das modificações que acabamos de fazer. O primeiro erro é no nosso banco de perguntas. E isso ocorre porque não temos mais essa lista no nosso main. Ela está agora dentro do nosso arquivo helper.dart. Mas como podemos acessá-la? Bom, para isso temos que criar um novo objeto do tipo helper. E vamos começar importando a nossa classe com o import e o nosso arquivo que é o helper.dart. E agora sim, podemos criar um novo objeto do tipo helper. E vamos chamá-lo de helper, sem criatividade nenhuma, né? E isso aqui vai ser igual a um novo helper. Agora sim, podemos utilizar nosso objeto para fazer o acesso. Então, bem aqui, antes de banco de perguntas, o que eu tenho que fazer é inserir o helper, que é o nosso objeto, e logo após um ponto final. E agora sim, temos o código certo, pois o nosso banco de perguntas é agora uma propriedade da classe helper. Uma vez que não temos a necessidade de acessar propriedades, métodos ou outra coisa qualquer dentro do arquivo perguntas.dart, e atenção, isso apenas de dentro do nosso main.dart. Vejam que aqui, inclusive, temos a cor cinza, indicando que não estamos utilizando nada que vem deste arquivo. Então, podemos apagar essa linha. Beleza, se descermos aqui um pouquinho, ainda temos alguns errinhos no nosso main.dart. Eu vou fazer um desafio para você. Tente resolver esses pequenos problemas que ainda temos. Pause o vídeo e vá em frente. Maravilha! Espero que você tenha conseguido resolver esses erros. Caso não tenha conseguido, o que temos que fazer aqui é exatamente o que fizemos antes. Temos que utilizar o objeto helper que criamos para conseguirmos acessar essa propriedade que agora faz parte da classe helper. Vejam que agora o nosso erro já sumiu e temos que fazer a mesma coisa dentro deste outro onPressed. Vamos digitar então helper e inserir um ponto final. E percebam que agora o nosso main.dart ficou com uma quantidade bem menor de código, o que o deixa mais legível e de fácil entendimento. Todas as nossas questões estão agora em uma classe separada. E temos assim uma abstração sendo feita, em que algumas propriedades e funcionalidades ficam separadas em uma classe diferente, que permite a criação de um novo objeto. E um outro benefício da abstração é que se quisermos agora criar uma categoria específica de perguntas, por exemplo, se quisermos criar um quiz de esportes, nós não temos que modificar nada no arquivo main.dart. Apenas teríamos que providenciar um novo arquivo que poderia se chamar helper sports ou sports helper, tanto faz, e então criaríamos nosso novo objeto com base nessa outra classe, e todo o restante de código seria o mesmo. Com tudo que acabamos de ver, temos agora um código modular, com diferentes trabalhos, e lembre-se do restaurante quando eu digo trabalhos, onde cada um destes está em classes diferentes. Mas isso não é tudo. Vamos executar o app e ver se tudo que fizemos irá funcionar. E perfeito! Vejam que agora temos o nosso app funcionando e com uma quantidade maior
de questões aqui sendo exibidas. Mas ainda temos um problema no nosso app. Digamos que eu não gosto de perder e que mesmo que minha resposta esteja errada, eu queira acertar. Eu poderia vir aqui no código, exatamente nessa parte aqui, e copiar aqui o nosso banco de perguntas. Vamos colar aqui. E aqui eu vou utilizar um helper.banco de perguntas igual a true. E agora, se você olhar aqui dentro do nosso arquivo helper, teremos o seguinte, que essa questão é possível utilizar a carteira de habilitação de carro para dirigir um avião, deveria ser false. Entretanto, se viermos aqui e selecionarmos a opção verdadeiro, vejam que o sistema mostra a mensagem que o usuário acertou, e ao invés disso, deveria exibir que o usuário errou. Permitir que o desenvolvedor ou que os desenvolvedores alterem a propriedade da forma que fizemos aqui não é uma boa prática em programação. Mas como poderíamos impedir essa alteração direta? Bem, se você ficou curioso, siga para a próxima aula, onde aprenderemos a tornar o nosso código um pouco melhor. Entraremos também no segundo pilar da programação orientada a objetos, que é o encapsulamento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima!